O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 59. Uma honra. Pairo acima do vazio final, amigos atrás de mim, amigos à minha frente. O banquete que preciso beber está agarrado a seu rosto e as palavras que devo falar cintilam em minha mente. Os velhos votos serão renovados. Data: Betabanã, do ano de 1173, 45 segundos antes da morte. O indivíduo era uma criança a olhos claros de 5 anos. A dicção estava notavelmente melhor ao fornecer a amostra. Kaladin olhou para as 3 brilhantes esferas de topázio no chão diante dele. O barracão estava escuro, vazio, a não ser por Teft e ele. Lopen estava encostado no umbral da porta iluminado pelo sol, assistindo com ar casual. Lá fora, Rocha comandava os outros carregadores. Kaladin mandara-os praticar as formações de batalha. Nada óbvio. Poderia ser explicado como prática para o transporte de pontes, mas na verdade, os estava treinando para obedecer a ordens e se reorganizar de modo eficiente. As 3 pequenas esferas, apenas marcos, iluminavam o chão ao redor em pequenos anéis cor de bronze. Kaladin se concentrou nelas, prendendo a respiração, desejando que a luz entrasse nele. Nada aconteceu. Tentou mais intensamente, fitando o interior das gemas. Nada aconteceu. Apanhou uma e colocou-a na sua palma, levantando-a para ver a luz e nada mais. Ele conseguia distinguir os detalhes da tempestade. O cambiante vórtice de luz. Ele o comandou, projetou sua vontade, implorou. Nada aconteceu. Kaladin grunhiu, deitando-se na rocha e olhando para o teto. Talvez você não esteja querendo o bastante, disse Teft. Eu quero o máximo que sei querer. Não está dando certo, Teft. Teft grunhiu e pegou uma das esferas. Talvez você esteja enganado sobre mim, disse Kaladin. Parecia poeticamente apropriado que no momento em que aceitou aquela estranha e assustadora parte de si mesmo, não conseguisse fazê-la funcionar. Pode ter sido um truque do sol. Um truque do sol, repetiu Teft, sério. Grudar uma bolsa no barril foi um truque da luz. Tudo bem, então talvez tenha sido um estranho acaso, algo que só aconteceu uma vez. E também quando você foi ferido, lembrou Teft. E também em toda a incursão de ponte, quando você precisou de uma dose extra de força ou resistência. Kaladin soltou um suspiro de frustração e bateu a cabeça levemente contra o chão rochoso algumas vezes. Bem, se sou um desses radiantes de quem você vive falando, por que não consigo fazer nada? Imagino que você seja como um bebê aprendendo a usar as pernas, disse o grisalho carregador de pontes, rolando a esfera nos dedos. De início, a coisa só acontece. Aos poucos, ele descobre como mover as pernas por vontade própria. Você só precisa de prática. Passei uma semana olhando para esferas, Teft. Quanto mais prática será necessário? Bem, mais do que isso, obviamente. Kaladin revirou os olhos e sentou-se. Por que estou lhe dando ouvidos? Você já admitiu que não sabe mais do que eu? Eu não sei nada sobre usar luz das tempestades, disse Teft, fazendo cara feia. Mas eu sei o que deveria acontecer. De acordo com histórias que se contradizem, você me contou que os radiantes podiam voar e caminhar pelas paredes. Teft assentiu. E podiam mesmo, e derreter pedras com os olhos, e percorrer grandes distâncias em um instante, e comandar a luz do sol, E por que eles precisariam caminhar pelas paredes e voar? Disse Kaladin. Se eles podiam voar, por que se importar em correr pelas paredes? Teft nada disse. E por que se incomodar com qualquer um dessas coisas se eles podiam simplesmente percorrer distâncias em um instante? Acrescentou Kaladin. Não sei ao certo, admitiu Teft. Não podemos confiar em histórias ou lendas, disse Kaladin. Ele olhou para Sil, que havia pousado ao lado de uma das esferas, encarando-que com um interesse semelhante ao de uma criança. Quem sabe o que é verdade e o que foi inventado? A única coisa que sabemos ao certo é isso. Ele pegou uma das esferas e segurou-a entre 2 dedos. O radiante sentado aqui está muito cansado da cor marrom. Teft grunhiu. Você não é um radiante, rapaz. Não estávamos falando agora mesmo? Ah, você consegue infundir, consegue beber luz das tempestades e comandá-la, mas ser um radiante era mais do que isso.
Era um modo de vida, as coisas que faziam, as palavras imortais. As o quê? Teft rolou suas esferas entre os dedos novamente, segurando-a e olhando para as profundezas. Vida antes da morte, força antes da fraqueza, jornada antes do destino. Esse era seu lema, e o primeiro ideal das palavras imortais. Havia 4 outros. Kaladin ergueu uma sobrancelha. Quais? Na verdade, não sei, disse Teft, mas as palavras imortais, esses ideais, guiavam tudo o que eles faziam. Dizem que os outros 4 ideais eram diferentes para cada ordem de radiantes, mas o primeiro ideal era o mesmo para todas as 10 ordens. Vida antes da morte, força antes da fraqueza, jornada antes do destino. Ele hesitou, ou pelo menos foi o que me contaram. Sim, bem, isso me parece óbvio, disse Kaladin. A vida vem antes da morte, assim como o dia vem antes da noite, ou o número 1 vem antes do 2, óbvio. Você não está levando isso a sério. Talvez seja por isso que a luz das tempestades te rejeita. Kaladin se levantou e se alongou. Sinto muito, Teft. Só estou cansado. Vida antes da morte, disse Teft, sacudindo o dedo na direção de Kaladin. O Radiante busca defender a vida sempre. Ele nunca mata sem necessidade. E nunca arrisca a vida por motivos frívolos. Viver é mais difícil do que morrer. O dever do Radiante é viver. Força antes da fraqueza. Todos os homens são fracos em algum momento de suas vidas. O Radiante protege os fracos e usa sua força pelos outros. A força não torna alguém capaz de governar, torna alguém capaz de servir. Teft apanhou as esferas e guardou-as na bolsa. Ele segurou a última por 1 segundo. Depois, guardou-a também. Jornada antes do destino. Há muitas maneiras de alcançar uma meta. É melhor fracassar do que vencer por meios injustos. Proteger 10 inocentes não justifica matar 1. No fim, todos os homens morrem. Como você viveu será muito mais importante para o Todo-Poderoso do que o que realizou. O Todo-Poderoso? Então os cavaleiros estavam ligados à religião? E tudo não está ligado à religião? Foi algum velho rei que inventou tudo isso? Fez a esposa escrever um livro ou algo assim? Minha mãe o leu. Os Radiantes basearam os ideais no que estava escrito lá. Kaladin deu de ombros, indo verificar a pilha de coletes de couro dos carregadores. Em teoria, ele e Teft estavam conferindo se havia rasgos ou cordões rompidos. Depois de alguns minutos, Teft se juntou a ele. Você realmente acredita nisso? Perguntou Kaladin, levantando um colete e puxando os cordões. Que alguém seguiria esses votos, ainda mais um bando de olhos claros? Eles não eram só olhos claros, eram radiantes. Eles eram pessoas, disse Kaladin. Homens no poder sempre fingem virtude ou orientação divina, algum tipo de encargo para proteger o resto de nós. Se acreditarmos que o Todo-Poderoso nos colocou onde estamos, é mais fácil engolirmos o que eles fazem conosco. Teft virou um colete pelo avesso. Estava começando a rasgar por baixo do acolchoamento no ombro esquerdo. Eu não acreditava, e então vi você infundindo luz e comecei a pensar. Histórias e lendas, Teft, disse Kaladin. Queremos acreditar que já existiram homens melhores. Faz a gente pensar que pode voltar a ser desse jeito. Mas as pessoas não mudam. Elas são corruptas agora. Elas eram corruptas no passado. Talvez meus pais acreditavam em tudo isso. Nas palavras imortais, nos ideais, nos cavaleiros radiantes, no Todo-Poderoso. Até mesmo no velho vorinismo. Na verdade, especialmente no velho vorinismo, que levou à hierocracia. Os devotários e os fervorosos não devem ser donos de terras ou propriedades. É perigoso demais. Teft bufou. Por quê? Você acha que eles seriam piores no comando do que os olhos claros? Bem, você provavelmente tem um bom argumento. Kaladin franziu o senho. Passara tanto tempo acreditando que o Todo-Poderoso o havia abandonado, ou até mesmo o amaldiçoado, que era difícil acreditar que talvez, como Sil dissera, ele fosse abençoado. Sim, havia sido preservado, e achava que devia ser grato por isso. Mas o que podia ser pior do que receber grande poder, e mesmo assim ser fraco demais para salvar aqueles que amava? Suas especulações foram interrompidas quando Lopen se impertigou à porta, gesticulando discretamente para Kaladin e Teft. Felizmente,
Não havia mais nada a esconder. De fato, nunca houvera nada a esconder, além de Kaladin sentado no chão, olhando para as esferas como um idiota. Ele deixou de lado o colete e caminhou até a entrada. O palanquim de Rachal estava sendo carregado diretamente para o barracão de Kaladin. Seu marido alto e geralmente silencioso, caminhando ao lado. A faixa no pescoço dele era violeta, assim como o bordado nos punhos de sua casaca curta, semelhante a um colete. Gaz ainda não havia reaparecido. Já se passara uma semana sem sinal dele. Rachal e seu marido, junto com seus assistentes olhos claros, tinham assumido suas funções e não respondiam a perguntas sobre o sargento. Raios, resmungou Teft, se pondo ao lado de Kaladin. Esses dois me dão arrepios, como quando sei que alguém atrás de mim está com uma faca. Rocha deixou os carregadores enfileirados e esperando em silêncio, como se para uma inspeção. Kaladin caminhou para unir-se a eles, Teft e Lopin seguindo logo atrás. Os criados desceram o palanquim diante de Kaladin, com os lados abertos e apenas um pequeno toldo na parte superior. O veículo era pouco mais do que uma poltrona em uma plataforma. Muitas mulheres olhos claros os usavam nos acampamentos de guerra. Kaladin relutantemente fez a mesura apropriada, levando os outros carregadores a fazer o mesmo. Não era o momento de levar uma surra por insubordinação. Você tem um bando tão bem treinado, líder de ponte, disse ela, coçando distraidamente o rosto com uma unha vermelho rubi, o cotovelo apoiado no braço da poltrona. Tão eficiente em incursões de pontes. Obrigado, luminosa Rachal, respondeu Kaladin, tentando sem sucesso esconder a frieza e hostilidade em sua voz. Posso fazer uma pergunta? Gaz já não aparece faz alguns dias. Ele está bem? Não. Kaladin esperou mais detalhes, mas ela nada acrescentou. Meu marido tomou uma decisão. Seus homens são tão bons em incursões de pontes que vocês são um modelo para as outras equipes. Sendo assim, a partir de hoje, estarão no serviço de ponte todos os dias. Kaladin sentiu um arrepio. E o serviço de coleta? Ah, ainda haverá tempo para isso. Vocês precisam levar tochas lá para baixo de qualquer jeito, e as incursões de platô nunca acontecem à noite. Então, seus homens vão dormir durante o dia, sempre de plantão, e trabalharão nos abismos à noite, um aproveitamento muito melhor do seu tempo. Todas as incursões de ponte, disse Kaladin. A senhora vai nos fazer ir em todas as incursões? Sim, respondeu ela, de modo displicente, sinalizando para que os criados a levantassem. A sua equipe é boa demais, precisa ser usada. Vocês começam o serviço de ponte em tempo integral a partir de amanhã. Considerem isso uma honra. Kaladin inspirou com força para impedir-se de dizer o que pensava da honra dela. Não conseguiu se forçar a fazer uma mesura enquanto ela partia, mas a mulher não pareceu se importar. Rocha e os homens começaram a murmurar. Todas as incursões de ponte. Ela acabara de duplicar a rapidez com que seriam mortos. A equipe de Kaladin não duraria mais do que algumas semanas. Eles já eram tão poucos que perder 1 ou 2 homens em uma incursão faria a ponte desabar. Então, os parchendianos se concentrariam neles, eliminando-os. Pelo bafo de Kelek, exclamou Teft. Ela quer nos ver mortos. Não é justo, acrescentou Lopin. Somos carregadores, disse Kaladin, olhando para eles. Por que acham que qualquer tipo de justiça se aplica a nós? Ela não conseguiu acabar conosco rápido o bastante para o gosto de Sadeias, disse Moash. Você sabia que soldados foram surrados por terem vindo ver você, o homem que sobreviveu à Gran Tormenta? Ele não se esqueceu de você, Kaladin. Teft ainda estava praguejando. Ele chamou Kaladin de lado, seguido por Lopin, mas os outros continuaram falando entre si. Da nação, disse Teft em voz baixa. Eles costumavam fingir que tratavam as equipes de ponte do mesmo modo. Fazia parecer que eram justos, mas pelo jeito desistiram disso. Canalhas. O que vamos fazer, Gancho? Perguntou Lopin. Vamos até os abismos, respondeu Kaladin. Exatamente como planejado, e vamos tentar descansar bastante hoje, já que parece que vamos ficar acordados a noite toda.
Os homens vão odiar descer os abismos à noite, rapaz, replicou Teft. Eu sei, mas não estamos prontos para o que precisamos fazer, comentou Teft, olhando para os lados a fim de garantir que ninguém ouviria. Só havia ele, Kaladin e Lopen. Vamos precisar de pelo menos algumas semanas. Eu sei. Não vamos durar mais algumas semanas, disse Teft. Com Sadeias e Colin trabalhando juntos, as incursões estão acontecendo quase todo dia. Basta uma incursão ruim, uma só vez em que os Parshendianos nos concentrem em nós, e tudo estará acabado. Seremos eliminados. Eu sei, disse Kaladin, frustrado, respirando fundo e cerrando os punhos para não explodir. Gancho, disse Lopen. O que foi? Perguntou Kaladin rispidamente. Está acontecendo de novo. Kaladin estacou, então olhou para seus braços. Realmente, havia um traço de fumaça luminescente surgindo da sua pele. Era extremamente tênue. Não havia muitas gemas perto dele, mas ali estava. Os fios de luz sumiram rapidamente. Ele torceu para que nenhum dos outros carregadores houvesse reparado. Danação, o que foi que eu fiz? Eu não sei, disse Teft. Será que foi porque você estava com raiva de Rachal? Eu estava com raiva antes. Você inspirou, disse Sil com entusiasmo, agitando-se ao redor dele no ar, uma fita de luz. O quê? Eu vi. Ela se retorceu, até dar uma volta completa. Você estava furioso, aí inspirou, e a luz foi junto. Kaladin olhou para Teft, mas, naturalmente, o carregador de pontes mais velho não havia escutado. Reúna os homens, ordenou Kaladin. Vamos descer até nosso serviço de abismo. E o que acabou de acontecer? Indagou Teft. Kaladin, não podemos participar de tantas incursões de pontes. Seremos destroçados. Vou dar um jeito nisso hoje. Reúna os homens. Sil, preciso que faça algo para mim. O quê? Ela pousou diante dele e tomou a forma de uma jovem. Encontre um lugar onde alguns cadáveres de Parshendianos tenham caído. Pensei que vocês iam praticar com as lanças hoje. É isso que os homens vão fazer. Primeiro, vou organizá-los. Depois, tenho uma tarefa diferente. Kaladin sinalizou rapidamente, batendo palmas, e os carregadores se organizaram em uma formação adequada de ponta de flecha. Eles carregavam as lanças que haviam ocultado no abismo, guardadas em um saco grande, cheio de pedras e enfiado em uma fissura. Ele bateu palmas novamente, e os carregadores se reorganizaram em uma formação de muralha de 2 linhas. Palmas de novo, e formaram um círculo com um homem atrás de cada 2 homens, como uma reserva de substituição rápida. As paredes do abismo pingavam água, e os carregadores pisavam em poças. Eles eram bons, melhores do que tinham qualquer direito de ser melhores, para seu nível de treinamento, do que qualquer equipe com que já trabalhara. Mas Teft tinha razão, não durariam muito tempo em uma luta. Mais algumas semanas e Kaladin os colocaria para praticar ataques e defesas, e como se protegerem mutuamente, para que começassem a apresentar ameaça. Até então, eles eram apenas carregadores que sabiam se mover em padrões elegantes. Precisavam de mais tempo. Teft, disse Kaladin, assuma o comando. O homem fez uma daquelas saudações de braços cruzados. Sil, disse Kaladin a Esprena, vamos ver aqueles corpos. Eles estão aqui perto. Vamos. Ela zuniu pelo abismo, uma fita brilhante. Kaladin seguiu atrás. Senhor, chamou Teft. Kaladin hesitou. Quando Teft havia começado a chamá-lo de senhor, era estranho como soava apropriado. Sim? O senhor quer uma escolta? Teft estava na frente dos carregadores reunidos, que se pareciam cada vez mais com soldados, com seus coletes de couro e lanças em posturas praticadas. Kaladin balançou a cabeça. Vou ficar bem. Demônio do abismo. Os olhos claros mataram todos rondando tão perto do nosso lado. Além disso, se eu topasse com um, que diferença faria 2 ou 3 homens a mais? Teft fez uma careta por trás da barba grisalha, mas não ofereceu mais objeções. Kaladin continuou a seguir Sil. Na sua bolsa, carregava o resto das esferas que haviam descoberto nos corpos durante as coletas. Eles haviam desenvolvido o hábito de guardar parte de cada descoberta e pregá-la debaixo das pontes. E com a ajuda de Sil,
agora encontravam mais do que de costume. Ele tinha uma pequena fortuna na bolsa. Esperava que aquela luz das tempestades fosse útil agora. Pegou um marco de safira para a iluminação, evitando poças cheias de ossos. Um crânio brotava de uma delas, musgo verde crescendo no escalpo como cabelo, esprenos de vida fervilhando acima. Talvez devesse achar sinistro caminhar por aqueles cantos escuros sozinho, mas isso não incomodava Kaladin. Era um lugar santificado, a tumba dos humildes, a caverna sepulcral dos carregadores e lanceiros que haviam morrido devido aos éditos dos olhos claros, derramando sangue pelas paredes de rocha. Aquele local não era sinistro, era sagrado. Na verdade, estava contente por estar sozinho com seu silêncio e os restos dos mortos. Aqueles homens não haviam ligado para as querelas daqueles nascidos com olhos mais claros que os deles. Importavam-se com suas famílias, ou no mínimo com suas bolsas de esferas. Quantos deles haviam sido aprisionados naquela terra estrangeira, naqueles platôs infindáveis, pobres demais para escapar de volta a Alecar? Centenas pareciam a cada semana, conquistando gemas para homens que já eram ricos, vingando o rei morto há muito tempo. Kaladin passou por outra caveira, esta sem a mandíbula inferior, o topo rachado por uma machadada. Os ossos pareciam contemplá-lo. Curiosos, a luz da tempestade azul na sua mão pintando o chão irregular e as paredes com um tom assombroso. Os devotários ensinavam que, quando os homens morriam, os mais valentes, aqueles que melhor haviam cumprido suas vocações, ascendiam para ajudar a reconquistar o céu. Cada homem faria o que havia feito em vida. Lanceiros lutariam, lavradores trabalhariam em fazendas espirituais, olhos claros liderariam. Os fervorosos faziam questão de apontar que a excelência em qualquer vocação traria poder. Um lavrador seria capaz de acenar e criar grandes campos de colheitas espirituais. Um lanceiro seria um grande guerreiro, capaz de causar trovões com seu escudo e relâmpago com sua lança. Mas e os carregadores? Será que o Todo-Poderoso exigiria que todos aqueles caídos se levantassem e continuassem sua labuta? Será que Dani e os outros carregavam pontes na pós-vida? Nenhum fervoroso fora até eles para testar suas habilidades ou conceder-lhes elevações. Talvez carregadores não fossem necessários na guerra pelo céu. De qualquer modo, só os mais habilidosos iam para lá. Os outros simplesmente dormiriam até que os salões tranquilinos fossem recuperados. Então eu voltei a acreditar. Ele escalou um rochedo cravado no abismo. Simples assim? Ele não tinha certeza, mas não importava. Faria o melhor que pudesse pelos seus carregadores. Se fosse uma vocação, tudo bem. Naturalmente, se ele escapasse com a equipe, Sadeias o substituiria por outros que morreriam em seu lugar. Tenho que me preocupar com o que posso fazer, disse a si mesmo. Aqueles outros carregadores não são minha responsabilidade. Teft falava sobre os radiantes, sobre ideais e histórias. Por que os homens não podiam realmente agir daquele jeito? Por que precisavam contar com sonhos e invenções para obter inspiração? Se você fugir, vai deixar todos os outros carregadores serem abatidos. Sussurrou uma voz dentro dele. Precisa haver algo que possa fazer por eles. Não. Se eu me preocupar com isso, não serei capaz de salvar a Ponte 4. Se eu encontrar uma saída, vamos partir. Se você partir, então quem vai lutar por eles? A voz parecia dizer, ninguém se importa, ninguém. O que seu pai tinha dito tantos anos atrás, ele fazia o que considerava certo porque alguém tinha que começar. Alguém precisava dar o primeiro passo. A mão de Kaladin pareceu esquentar. Ele parou no abismo, fechando os olhos. Geralmente não era possível sentir qualquer calor de uma esfera, mas aquela em sua mão parecia quente. E então, de um modo que pareceu completamente natural, Kaladin respirou fundo. A esfera esfriou e uma onda de calor subiu pelo seu braço. Ele abriu os olhos. A esfera estava escura e seus dedos estavam cobertos com geada. Luz emanava dele como fumaça de uma fogueira, branca e pura. Sentia-se vivo, cheio de energia. Não precisava respirar. De fato, prendeu a respiração, aprisionando a luz das tempestades. Se os uniu de volta até ele, girou ao seu redor e então parou no ar,
tomando a forma de uma mulher. Você conseguiu! O que aconteceu? Kaladin balançou a cabeça, ainda prendendo a respiração. Alguma coisa estava despertando nele, como uma tempestade, rugindo nas suas veias, uma tempestade varrendo sua caixa torácica. Fazia Kaladin querer correr, saltar, gritar, quase o fazia ter vontade de explodir. Sentia que podia caminhar pelo ar, ou pelas paredes. Sim, pensou. Ele saiu correndo, saltando para a parede do abismo e plantando os pés ali. Então quicou e voltou ao chão. Ficou tão atordoado que soltou um grito e sentiu a tempestade dentro de si diminuir à medida que o ar escapou. A luz das tempestades emanava dele com mais rapidez agora que estava respirando. Permaneceu ali deitado de barriga para cima até que o último vestígio se esgotasse. Sil pousou no seu peito. Kaladin, o que foi aquilo? Eu sendo um idiota, replicou ele, sentando-se e sentindo uma dor nas costas, e outra mais aguda onde seu cotovelo atingira o chão. Teft disse que os radiantes caminhavam pelas paredes, e eu me senti tão vivo. Sil caminhou no ar, como se estivesse descendo uma escadaria. Acho que você ainda não está pronto para isso. Não se arrisque tanto. Se você morrer, voltarei a ficar estúpida, sabe? Vou me lembrar disso, respondeu Kaladin se levantando. Talvez seja melhor tirar morrer da minha lista de tarefas dessa semana. Ela riu, deslizando pelo ar, tornando-se novamente uma fita. Vamos, venha logo. Ela voou pelo abismo. Kaladin coletou a esfera fosca. Então, procurou na bolsa outra gema para fornecer luz. Teria drenado todas? Não. As outras ainda brilhavam intensamente. Ele selecionou um marco de rubi, depois se apressou para alcançar Sil. Ela o conduziu por um estreito abismo que continha um pequeno grupo de cadáveres parchendianos frescos. Isso é mórbido, Kaladin, observou Sil, parando acima dos corpos. Eu sei. Você sabe para onde Loupen foi? Eu o mandei fazer coleta aqui por perto, pegando as coisas que você pediu. Traga-o para cá, por favor. Sil suspirou, mas partiu zunindo. Ela sempre ficava mal-humorada quando ele a fazia aparecer para outras pessoas além dele. Kaladin se ajoelhou. Todos os parchendianos pareciam tão similares. Aquele mesmo rosto quadrado, aqueles traços duros, quase pétreos. Alguns tinham barbas com pedaços de gemas amarrados nelas. As gemas brilhavam, mas não muito. Gemas lapidadas continham melhor a luz das tempestades. Por que seria? Rumores no acampamento alegavam que os parchendianos levavam os humanos feridos e os devoravam. Rumores também afirmavam que eles abandonavam seus mortos, sem se preocupar com os caídos, e que nunca construíam piras apropriadas para eles. Mas isso era mentira. Eles se preocupavam com seus mortos. Todos pareciam ter a mesma sensibilidade demonstrada por Shen, que tinha um ataque sempre que um dos carregadores sequer tocava um cadáver parchendiano. É melhor eu estar certo sobre isso. Kaladin pensou com ar severo, tirando uma faca de um dos corpos dos parchendianos. Era ricamente ornamentada e forjada, o aço entalhado com glifos que Kaladin não reconheceu. Ele começou a cortar a estranha couraça que crescia no tórax do cadáver. Kaladin rapidamente determinou que a fisiologia parchendiana era muito diferente da humana. Pequenos ligamentos azuis prendiam a couraça à pele abaixo. Estava conectada por toda a superfície. Ele continuou trabalhando. Não houve muito sangue, que havia se acumulado nas costas do cadáver, ou vazado. Sua faca não era a ferramenta de um cirurgião, mas realizou bem o serviço. Quando Sil voltou com Loupen, Kaladin já havia removido a placa peitoral e passado para o elmo da carapaça. Essa parte foi mais difícil de remover. O elmo havia crescido, entremeado ao crânio em alguns lugares, e ele teve que serrar com a seção serrilhada da lâmina. Ei, gancho, disse Loupen, com um saco pendurado sobre o ombro. Você realmente não gosta deles, não é mesmo? Kaladin se levantou, limpando as mãos no saiote do parchendiano morto. Você encontrou o que eu pedi? Encontrei sim, disse Loupen, baixando o saco e enfiando a mão nele. Ele puxou um colete e um chapéu de armadura de couro, do tipo que os lanceiros usavam. Então,
retirou algumas correias de couro fina e escudo de madeira de tamanho médio. Finalmente, pegou uma série de ossos vermelhos, ossos dos Parchindianos. No fundo do saco havia a corda que Lopin havia comprado e jogado no abismo, então escondido ali embaixo. Você não perdeu o juízo, perdeu? Indagou Lopin, olhando para os ossos. Porque se for esse o caso, eu tenho um primo que sabe fazer uma bebida para gente que perdeu o juízo, e talvez te ajude a melhorar, com certeza. Se eu tivesse perdido o juízo, diria que sim, ponderou Kaladin, caminhando até um lago de água parada para lavar o elmo de carapaça. Eu não sei, disse Lopin se recostando. Talvez. Acho que não se importa se você é maluco ou não. Você seguiria um louco em batalha? Claro, respondeu Lopin. Se você for louco, é de um tipo bom, e eu gosto de você. Não é um louco do tipo que mata pessoas dormindo. Ele sorriu. Além disso, todos nós seguimos malucos o tempo todo. Fazemos isso todo dia com os olhos claros. Kaladin deu uma risada. Então para que serve tudo isso? Kaladin não respondeu. Ele posicionou a placa peitoral sobre o colete de couro. Então, a amarrou na frente com algumas das correias de couro. Fez o mesmo com o chapéu e o elmo, embora ao fim tenha tido que serrar alguns sulcos no elmo com sua faca para fixá-lo. Depois de terminar, Kaladin usou as últimas correias para prender os ossos na frente do escudo de madeira redondo. Os ossos chocalharam quando ele levantou o escudo, mas decidiu que estava bom o bastante. Ele pegou o escudo, o chapéu e o peitoral e colocou-os no saco de Lopin. Mal couberam. Tudo bem, disse ele se levantando. Sil, nos leve até o abismo mais raso. Eles haviam passado algum tempo investigando, descobrindo o melhor lugar de onde lançar flechas na parte de baixo das pontes permanentes. Uma ponte em particular era próxima do acampamento de guerra de Sadeias. Então, eles frequentemente a atravessavam na saída para uma incursão de ponte e cruzavam um abismo particularmente raso, com apenas cerca de 10 metros de profundidade, em vez dos 30 metros ou mais costumeiros. Ela assentiu, então foi embora voando, deixando-os sozinhos. Kaladin e Lopin a seguiram. Teft tinha ordens de guiar os outros de volta e encontrar Kaladin na base da escada, mas Kaladin e Lopin deviam estar muito à frente deles. Passou a caminhada escutando distraidamente Lopin falar sobre sua família estendida. Quanto mais Kaladin pensava sobre seu plano, mais ousado lhe parecia. Talvez Lopin estivesse certo em questionar sua sanidade, mas Kaladin havia tentado ser racional, havia tentado ser cuidadoso. Tudo isso falhara. Agora não havia mais tempo para lógica ou cuidado. Rachal obviamente pretendia que a Ponte 4 fosse exterminada. Quando planos inteligentes e cuidadosos falhavam, era hora de tentar uma ação desesperada. Lopin calou-se subitamente. Kaladin hesitou. O Erdasiano estava pálido e paralisado. O que... Som de arranhões. Kaladin também estacou, o pânico surgindo. Um dos corredores laterais ecoou com um profundo som de trituração. Kaladin virou-se lentamente, a tempo de vislumbrar algo grande. Não, algo enorme, descendo pelo distante abismo. Sombras na luz fraca, o som de patas quitinosas raspando na pedra. Kaladin prendeu a respiração, suando, mas a fera não foi na direção deles. O som de raspagem ficou mais baixo, então por fim sumiu. Ele e Lopin ficaram imóveis por um longo período depois que o ruído se dissipou. Finalmente Lopin falou. Acho que os mais próximos não estão todos mortos, hein, Gancho? É, disse Kaladin. Ele pulou de susto quando Sil voou de volta para encontrá-los. Sugou luz das tempestades inconscientemente com a surpresa, e quando ela parou no ar, encontrou-o brilhando timidamente. O que está havendo? Perguntou ela, as mãos na cintura. Demônio do abismo, disse Kaladin. É mesmo? Ela pareceu empolgada. Não devíamos ir atrás dele? O quê? Claro, disse ela. Aposto que você conseguiria lutar contra ele. Sil? Os olhos dela brilhavam de modo divertido. Era só uma piada. Vamos! Ela partiu voando. Ele e Lopin passaram a pisar de modo mais delicado. Por fim, Sil pousou na encosta do abismo,
ficando parada ali como se estivesse zombando da tentativa de Kaladin de caminhar pela parede. Kaladin olhou para a sombra de uma ponte de madeira mais de 10 metros acima. Era o abismo mais raso que conseguiram encontrar. Eles tendiam a se tornar cada vez mais profundos, seguindo para leste. Mais e mais. Ele tinha certeza de que tentar escapar pelo leste era impossível. Era longe demais, e sobreviver às enchentes das Gran Tormentas era um desafio enorme. O plano original, lutar ou subornar os guardas, depois fugir, era o melhor. Mas eles precisavam sobreviver tempo bastante para tentar. A ponte acima oferecia uma oportunidade, se Kaladin pudesse alcançá-la. Ele jogou a pequena bolsa de esferas e o saco cheio de armaduras e ossos sobre o ombro. Originalmente, pensara em fazer Rocha atirar uma flecha com uma corda amarrada por cima da ponte, dando a volta até o abismo. Com alguns homens segurando uma ponta, um deles poderia escalar e amarrar o saco na parte inferior da ponte. Mas era arriscado atirar uma flecha para fora do abismo onde batedores poderiam vê-la. Dizia-se que eles tinham um olhar muito aguçado, já que os exércitos dependiam deles para encontrar demônios do abismo formando crisálidas. Kaladin pensou em uma maneira melhor do que a flecha. Talvez. Precisamos de pedras, disse ele, do tamanho de punhos, um bocado delas. Lou pendeu de ombros e começou a procurar. Kaladin se uniu a ele, pescando-as em poças e puxando-as de abismos. Não faltavam pedras nos abismos. Em pouco tempo, ele tinha uma grande pilha de pedras em um saco. Ele pegou a bolsa de esferas e tentou pensar como havia pensado antes, quando absorvera a luz das tempestades. Essa é a nossa última chance. Vida antes da morte, sussurrou ele. Força antes da fraqueza. Jornada antes do destino. O primeiro ideal dos Cavaleiros Radiantes. Ele inspirou profundamente, e um intenso choque de poder subiu pelo seu braço. Seus músculos queimavam com energia, com o desejo de se mover. A tempestade se espalhou dentro dele, forçando contra sua pele, fazendo seu sangue bombear forte. Ele abriu os olhos. Fumaça brilhante emanava de seu corpo. Foi capaz de conter grande parte da luz, prendendo-a ao segurar a respiração. É como uma tempestade dentro de mim. Parecia que ia parti-lo ao meio. Ele colocou o saco com a armadura no chão, mas enrolou a corda ao redor do seu braço e amarrou o saco de pedras ao seu cinto. Pegou uma pedra do tamanho de um punho e a levantou, sentindo sua superfície desgastada pelas tempestades. Espero que isso funcione. Ele infundiu a pedra com luz das tempestades, seu braço se cobrindo com geada. Não sabia ao certo como estava fazendo aquilo, mas parecia natural, como verter líquido em uma taça. A luz parecia se acumular sob a pele da sua mão, e então se transferir para a pedra, como se ele estivesse pintando-a com um líquido vibrante e luminoso. Kaladin pressionou a pedra à parede rochosa, e ela se fixou no local, vazando luz das tempestades, grudando de maneira tão forte que não conseguiu mais arrancá-la dali. Ele testou seu peso nela, e a pedra a aguentou. Ele colocou outra um pouco mais baixo, então outra um pouco mais alto. Depois, desejando que alguém pudesse queimar uma oração pelo seu sucesso, começou a escalar. Tentou não pensar sobre o que estava fazendo, escalando pedras presas na parede por, o quê? Luz? Esprenos? Continuou subindo. Era muito parecido com escalar as formações rochosas perto de Larpetra, com Tien, exceto que ele podia fazer pontos de apoio para as mãos exatamente onde queria. Devia ter procurado um pouco de pó de pedra para cobrir minhas mãos, ele pensou, se içando para cima, então pegando outra pedra do seu saco e grudando-a na parede. Sil caminhava ao seu lado, seu passeio casual parecendo zombar da dificuldade da escalada. Enquanto deslocava o peso para outra rocha, houve um estalo assustador vindo do fundo. Ele arriscou um olhar para baixo. A primeira das suas pedras havia se soltado. As outras perto dela estavam vazando luz das tempestades de modo muito tênue agora. As rochas conduziam até ele como uma série de pegadas ardentes. A tempestade em seu interior havia se aquietado, embora ainda trovejasse e rosnasse nas suas veias, agitação e distração ao mesmo tempo. O que aconteceria se ficasse sem luz antes de chegar ao topo?
A rocha seguinte se soltou. A outra ao lado dela seguiu-a alguns segundos depois. Lopen estava do outro lado do fundo do abismo, encostado na parede, interessado, mas relaxado. Continue se movendo, pensou Kaladin. Irritado consigo mesmo pela distração, voltou ao trabalho. Justo quando seus braços estavam começando a arder devido à escalada, ele alcançou o fundo da ponte, mas 2 das pedras se soltaram, o ruído delas mais alto agora, já que caíam de uma altura muito maior. Estabilizando-se na parte inferior da ponte com uma mão, os pés ainda apoiados nas pedras mais altas, ele enrolou a ponta da corda ao redor de um suporte da ponta de madeira. Deu mais uma volta e fez um nó improvisado, deixando bastante corda extra na ponta mais curta. Ele deixou o resto da corda deslizar livremente do seu ombro até o chão do abismo. Lopen, chamou ele. Luz escapava de sua boca enquanto falava. Puxe até esticar bem. O Erdasiano obedeceu, e Kaladin puxou do seu lado, deixando o nó bem firme. Então, segurou a seção longa da corda e se soltou da parede, ficando pendurado sob o fundo da ponte. O nó aguentou o tranco. Kaladin relaxou. Ainda estava emanando luz e, exceto pelo chamado a Lopen, estivera prendendo a respiração por um bom quarto de hora. Isso pode ser útil, ele pensou, embora seus pulmões estivessem começando a arder, então passou a respirar normalmente. A luz não o deixou de todo, mas começou a escapar mais rápido. Tudo bem, disse Kaladin a Lopen, amarre outro saco na ponta da corda. A corda sacudiu, e alguns momentos depois Lopen avisou que já estava pronto. Kaladin agarrou a corda com as pernas para manter sua posição. Então, usou as mãos para puxar o segmento abaixo dele, subindo o saco da armadura. Usando a corda na extremidade curta do nó, ele enfiou sua bolsa de esferas foscas no saco com a armadura. Então o prendeu, no lugar sob a ponte onde ele esperava que Lopen e Debt fossem capazes de alcançá-lo de cima. Ele olhou para baixo. O chão parecia muito mais distante dali do que visto da ponte acima. A partir daquela sutil diferença de perspectiva, tudo mudou. Ele não sentiu vertigem da altura. Em vez disso, ficou empolgado. Parte dele sempre gostara de estar no alto. Parecia natural. Ficar embaixo, preso em buracos e incapaz de ver o mundo, que era deprimente. Ele pensou no que faria em seguida. O que foi? Perguntou Sil, andando no ar até ele. Se eu deixar a corda aqui, alguém pode vê-la enquanto estiver cruzando a ponte. Então corte-a. Ele a encarou, levantando uma sobrancelha. Enquanto estou pendurado nela? Você vai ficar bem. É uma queda de mais de 10 metros. No mínimo vou quebrar alguns ossos. Não, replicou Sil. Tenho certeza, Kaladin. Você vai ficar bem. Confie em mim. Confiar em você? Sil, você mesma disse que sua memória não está completa. Você me insultou na semana passada, disse ela, cruzando os braços. Acho que me deve desculpas. Devo pedir desculpas cortando uma corda e caindo 10 metros? Não, você vai pedir desculpas confiando em mim. Eu já te disse, tenho certeza. Ele suspirou, olhando para baixo novamente. Sua luz das tempestades estava acabando. O que mais podia fazer? Deixar a corda seria tolice. Poderia amarrá-la em outro nó, que conseguiria soltar sacudindo a corda de baixo? Se esse tipo de nó existia, ele não sabia como fazê-lo. Trincou os dentes. Então, enquanto a última de suas rochas caía e repicava no chão, ele respirou fundo e sacou a faca parchendiana que guardara mais cedo. Movendo-se rapidamente antes que tivesse chance de reconsiderar, ele cortou a corda. Caiu rapidamente, uma das mãos ainda segurando a corda cortada, o estômago afundando com o súbito horror da queda. A ponte pareceu voar para cima, e a mente em pânico de Kaladin imediatamente moveu os olhos para baixo. Não era bonito, era assustador, era horrível, ele ia morrer, ele... Está tudo bem. Suas emoções se acalmaram em um instante. De algum modo, ele soube o que fazer. Contorceu-se no ar, soltando a corda e atingindo o solo com os 2 pés. Pousou-se agachando, apoiando uma das mãos na pedra, um choque frio subindo pelo seu corpo. Sua luz das tempestades restantes saiu em um único lampejo, drenada do seu corpo em um anel de fumaça luminoso,
que se chocou contra o chão antes de se espalhar, desaparecendo. Ele se levantou. Lopen estava boquiaberto. Kaladin sentia as pernas doloridas devido ao impacto, mas era como se houvesse saltado pouco mais que 1 metro. Destro voadas nas montanhas, Gancho! Exclamou Lopen. Isso foi incrível! Obrigado, disse Kaladin. Ele levou a mão à cabeça, olhando de relance para as pedras espalhadas ao redor da base da parede, então fitando a armadura, presa com segurança sob a ponte. Eu te falei, declarou Sil triunfante, enquanto pousava no seu ombro. Lopen, disse Kaladin, você acha que consegue pegar aquele saco com a armadura durante a próxima incursão de ponte? Claro, ninguém vai ver. Eles ignoram os Erdazes, eles ignoram carregadores, e mais que tudo, ignoram aleijados. Para eles, sou tão invisível que podia atravessar paredes. Kaladin assentiu. Pegue o saco e esconda. Traga-o para mim antes da investida final no platô. Eles não vão gostar se você for para uma incursão de ponte com armadura, Gancho, disse Lopen. Acho que vai dar no mesmo do que já tentou antes. Vamos ver, disse Kaladin. Só faço o que eu pedi.